Olá, muito bom dia. Peraí, cadê o nosso... Peraí, meu Deus do céu. Ué, cadê o Rafael? Hoje vamos falar da MP, deixa eu colocar aqui. MP 620 com Rafael Lara. Vamos colocar aqui, gente. Que hoje é o tema que tá pegando, né? Como é que esses empregadores vão se... Ai, o professor Bezerra Leite. Ah, bom dia. Carol Tupi, deixa eu botar aqui, peraí. Cadê eu? Pronto, botei aqui, pronto. Então vamos botar aqui. Fixar comentário. Ué, não fixei não? Acho que fixei, né? Vamos ver. Rafael já entrou. Ué, não fixou o comentário não, eu, hein? MP 620. Vamos botar de novo. Botar só 620 que o povo vai entrando, aí o negócio some. Fixar comentário. Pronto. Deixa eu pegar aqui meu amigo Rafael. Cadê ele, gente? Rafaelo. Cadê aqui? Tá entrando ele? Já tá aqui, pronto. Vou botar ele aqui. E aí, querido? Bom dia! Tudo bem? História é essa, do MP 620. Não, porque eu botei já outro, só que tem muita gente entrando, aí sobe rápido. Eu escrevi o mais rápido para poder. Não, eu vou escrever esse fixa aqui. Vacina e relações do trabalho. Nem eu sei do que nós vamos falar se for MP 620. Aí, ó, coloquei. Ah, peraí. Então, porque. Caraca, o negócio some rápido. Ah, pronto. Consegui. Muito bem, e aí? Como é que estamos? Muito Sobrevivendo? bem, muito bem. Aqui em Goiânia, um calor arretado. Precisa de ver, tá quente Sério? assim, com força. Aqui no Rio, feriado foi um feriado de bosta, porque super frio, não entra a primavera, o verão, só chove. Tadinho do Fabiano, veio passar o feriado aqui, mas acho que não pegou nem um dia de sol, só, só chuvinha fina. Ô, Rafa, mas e aí? Essa semana, então, tivemos. No meio. Foi na Fortes véspera. emoções. Essa semana tivemos fortes emoções Hum, sobre relações de trabalho. E isso dá uma cor especial para a nossa live, né? aham, Isso dá uma cor especial, porque o objetivo da nossa live é ser prática e o objetivo. Eu me lembro, durante a pandemia, eu fazia muita live assim. Acontecia, na pandemia, todo dia tinha um negócio diferente que é. ficava todo mundo perdido, né? E aí a gente falou, não, então vamos abrir, porque pelo menos a gente dá um rumo para quem está perdido. Porque, Carol, é difícil, né? Eu lembro quando eu estava começando a advogar, acontecia as coisas assim, o cliente ligava, e aí, doutor, o que que eu faço? Aí é aquela história, né? Veja bem, É. né? Toma uma outra ligação, daqui a pouco eu te ligo. Então, assim, eu acho que é legal a gente estar compartilhando, assim, nas lives, a prática, o dia a dia, que eu tenho certeza que você já respondeu isso aqui para um monte de gente. E o que é melhor, nós vamos falar como orientar empregadores e como orientar empregados, porque, assim, tem as perguntas de ambos os lados, não é? Não é só ação judicial. É. Ação judicial a gente pensa em uma outra live, lá para frente, etc. Mas é uma angústia de você precisar responder um cliente. E é difícil porque como é que você vai virar para o cliente e falar, olha, não sei, não sei.
E aí ele vai falar, como assim você não sabe? Não, não sei, porque efetivamente ninguém sabe. Esse é o ponto. né? E não é mentira, ninguém sabe. Tanto é que a gente tem toda essa divergência normativa e interpretativa aí. Mas, para a gente entrar no clima e no assunto, até para quem não está acompanhando bem aí, bola para Carol, para ela fazer a famosa introdução da Carol, para introduzir o tema tecnicamente, e depois a gente debulhar algumas coisas relacionadas à orientação de empregados e empregadores com o tema vacina e relações de trabalho. Isso. O que aconteceu foi o seguinte: o nosso tema de hoje é o seguinte. No dia 1º, certo? No dia 1º de novembro, o ministro do Trabalho editou a portaria 620. Uma portaria até relativamente longa, o que deveria ser esperado de uma portaria. E ela, basicamente, né, Você falou, Carol, você falou portaria ou porcaria? portaria. Tem Ah, tá. Não, é só para eu saber, porque talvez eu tivesse entendido errado. E aí, na verdade, o que fala basicamente, né, é essa norma. Ela vai proibir, ela é bem incoerente, né? Em primeiro lugar, a gente esclarecer isso, porque ao mesmo tempo que ela proíbe a exigência do comprovante de vacinação como condição para permanência, contratação do emprego, ela também fala que o empregador pode, enfim, trazer práticas que possam estimular a vacinação e a prevenção da Covid-19. Então, só aí, assim, o artigo 1º com o artigo 3º parecem normas diferentes, porque fala dessa proibição, mas depois também, diga-me. Eu vi todo mundo falando dessa incoerência, mas eu não acho que foi incoerência, Por quê? porque, olha só, assim, agora sem o viés de vamos falar mal dessa portaria até o fim, etc., porque ela é muito ruim, etc., eu concordo com isso tudo, mas é uma política de estímulo e incentivo, e vamos fazer, vamos vacinar, desde que isso não invada a esfera privada da pessoa. Então, assim, eu entendi. Eu vi, todo mundo falou que é uma incoerência, mas eu entendi isso. Eu tenho que fazer uma política, mas eu não posso obrigar. É a gente pegar diversas situações em que a gente fala, olha, eu vou incentivar determinada ação, mas se a ação não for feita, eu não posso punir, eu não posso exercer um poder punitivo. Para mim, assim, não fica incoerente. Essa leitura fica melhor. Mas, a leitura fica pelo menos palatável, né? Mas que assim, quando você vai ler um texto normativo, como é esse, dizendo essas coisas, ele tem que ser mais claro, né? Ele tem que ser mais límpido. Enfim, É. continuemos. E aí, além disso, ela vai reconhecer já de antemão, né, direito à reparação por danos extrapatrimoniais, em casos que a portaria vai chamar de discriminação. Que seria, que já configuraria a discriminação? O desligamento, o rompimento do contrato de trabalho daquele que resiste à vacinação, daquele que não comprove a vacinação, o que me parece que gera, né, Rafael, uma espécie de garantia indireta, né, do emprego para esse pessoal que, enfim, se opõe, tem direito de se opor. Eu já tomei as minhas 2 doses, mas conheço, tem muita gente que ainda acha, né, que pode ser, sei lá, uma experiência científica, que quer esperar a coisa, ou que tem alguma restrição, o caso das gestantes, principalmente, dependendo do laboratório e tudo mais. Mas aí ele vai Mas falar. o dispositivo de proibição, Carol, lê o dispositivo para a gente, proibição. Você está com ele aberto Eu não aí? tô, não. Vamos abrir? Tá, entendeu. Continua, Tá. continua. E aí a outra situação vai equipara muito aquela lei, a lei 9.029, ou seja, o empregado que for demitido por essa razão, ele vai ou ter o emprego de volta, vai poder escolher ou ter o emprego de volta, ou então ser indenizado pelo período que ficou afastado sem o salário. É impressionante como é que a lei 9.029,
esse aspecto, para mim, sempre foi super mal escrito, super mal elaborado. E aí a portaria reproduz a pior parte da lei, porque a lei ela tem, né, o seu mérito de trazer realmente a normatização objetiva da, das convenções da OIT que o Brasil é signatário, que proíbem discriminação em relação ao emprego, e aí fala de faixa etária, de sexo, de opção sexual, de gênero, de sei lá de quê, religião, fé, o que seja, como causa ou de contratação ou de permanência no emprego. Mas aí, quando a lei vem para regulamentar qual seria a consequência jurídica, ela fala que o empregado que vai escolher se ele quer ser reintegrado ou se ele quer receber os salários em dobro do período que ficou afastado. Mas qual que é o período que ficou afastado, cara pálida? É do dia que ele foi demitido até a sentença? Ou, enfim, é um negócio que fica no ar. De 12 meses. Pois é. Então, e a portaria optou por reproduzir essa pior parte, enfim. E aí, a gente tem basicamente esses dois pontos chaves. O reconhecimento da dispensa discriminatória, essas consequências jurídicas, o reconhecimento, né, do dano moral em caso de haver essa dispensa, e a proibição da exigência do comprovante de vacinação, ao mesmo tempo que estimula o empregador a tomar medidas de prevenção e de contenção à Covid-19. Bom, então, existem muitas fragilidades na portaria e a grande pergunta, principalmente dos empregadores, o que eu faço, né? Eu posso, agora que a gente está vendo a maioria dos negócios retomarem as atividades presenciais, em muitos casos, ou o sujeito vai falar, não, mas espera aí, eu tomei vacina, mas a vacina não impede a contaminação. Então, eu tenho uma comorbidade, eu quero continuar no teletrabalho. A pergunta do grande empregado do empregado é essa, a grande pergunta do empregado. Ele pode continuar no teletrabalho? Existe esse direito subjetivo? Ao passo que o empregador pode exigir a retomada, e se exigir a retomada, ele tem o direito, né, ou o dever de exigir que o empregado que faça atividade presencial, ele esteja vacinado, ele esteja em dia com o calendário da vacinação? Então, basicamente, essa introdução. Acho que fui bem na introdução. Não sobrou nada para falar na live. Vai tomar banho, Rafael. Ai! Vamos, então, às fragilidades da portaria. Eu acho que a gente pode começar a falar por isso. Porque aí muita gente fala assim, não vou cumprir que a portaria, é porcaria, não vou, não pode legislar, não sei o quê. Bom, mas enfim, a gente sabe, né, que as normas têm... Só um detalhe. Ah. O Fabiano sugeriu, por isso que eu tinha pedido para você abrir o texto. Diferenciação, e hoje, excepcionalmente, eu estou sem meu computador, eu sempre estou com meu computador aqui, mas eu esqueci ele no carro e fiquei com preguiça de descer para buscar. Mas o Fabiano falou o seguinte, que a portaria, ela aponta como discriminatória a dispensa motivada, mas não aponta como discriminatória a imotivada. Uhum. Né? E aí eu te pergunto, se isso você acaba avaliando isso de forma objetiva ou de forma subjetiva. Para a gente poder efetivamente estabelecer mais uma incongruência, mais uma contradição da portaria. E ultimamente o mundo está cheio de contradição, viu, gente? Em muitos lugares. Mas mais uma contradição da portaria entre o tipo de dispensa. Mas enquanto você abre, quero falar uma coisa. Vamos lá. Vamos sistematizar os pontos que eu e Carol vamos falar aqui depois dessa introdução. Primeiro, o empregado que tem motivo para não vacinar, ele pode exigir permanecer em teletrabalho? Olha só, ela é diferente de um empregador dizer que ele vai para teletrabalho ou não. Estou perguntando se o empregado ele vai poder exigir, virar e falar, não, eu não posso vacinar, eu tenho uma comorbidade, ou uma gestante, ou qualquer outro motivo, e ele diz, eu não vou vacinar, mas eu quero permanecer em teletrabalho. O que para mim é um caso muito coerente, viu, Carol? O que para mim é um caso coerente.
A pessoa não quer vacinar e a pessoa quer ficar em teletrabalho. Esse é um caso mais coerente de todos. E eu sempre defendi que ninguém tem direito de ficar em teletrabalho. Ninguém tem direito de ficar em teletrabalho. Mas aí veio a legislação e deu um tapa na minha defesa falando, a grávida tem, a gestante tem direito de ficar em teletrabalho. Aí não interessa mais o que eu acho. E isso é uma coisa que a gente tem que se acostumar com o direito. A gente começa a fazer defesas ideológicas e eu venho com um texto normativo e a gente insiste que não tem que cumprir o texto normativo. Então, a partir do momento, eu achando que isso é justo ou não, desde que não haja, evidentemente, inconstitucionalidades, inconvencionalidades, se existe um texto normativo que fala que a gestante tem que ser afastada do local de trabalho, então ela se afasta. Então, essa pessoa não vacinou, ela quer ter o direito de permanecer em teletrabalho. E aí esse empregador, ele chama esse empregado de volta. Fala, não, eu não tenho teletrabalho para você. Venha trabalhar. E o empregador exige que ela vá trabalhar. Uhum. E aí eu jogo a pergunta. Como advogado desse empregado, o que falar? Como advogado desse empregador, o que falar? Porque é uma situação em que a gente fica efetivamente apertado na advocacia. Você quer ir ou eu vou? Não, vai, porque eu quero ver o que você acha. Então vamos lá. Esse empregado que não se vacinou, não está grávida, não é a gestante, porque se ela é gestante, repito, acabou o assunto. Se ela é gestante, acabou o assunto. E aí orienta a empregada para falar simplesmente para o empregador. Mandar um e-mail ou um WhatsApp ou uma notificação. Por que eu falo e-mail, WhatsApp ou notificação? Gente, formato de comunicação entre empregado e empregador oficial. Qual que é? Aí eu repito, aquele em que se está habitualmente utilizando para falar do trabalho. Se as ordens de trabalho, as conversas de trabalho, dispensa e etc. acontecem pelo WhatsApp ou algum aplicativo de mensagem, essa mensagem no aplicativo de mensagem serve para fazer uma notificação formal. A gente não precisa, mas sempre conversou pelo WhatsApp. Na hora de avisar que eu não posso ir trabalhar, eu vou ter que mandar uma notificação? Não é por aí. Então, você vai utilizar o mesmo padrão. Agora, não, nunca troquei mensagem com o meu empregador, a gente sempre fala por telefone. Não, aí você vai mandar uma notificação, porque por telefone também não dá. Você não vai ficar ligando para gravar a conversa. Ninguém aqui é araponga, né? Agora, a empresa manda e-mails para formalizar relações mais sérias de trabalho. Você vai responder por e-mail e assim por diante. E aí, se é a gestante, ela simplesmente manda uma mensagem para o empregador e diz: eu estou gestante, nos termos da lei devo permanecer em teletrabalho e não vou retornar ao trabalho. Pronto, morreu o assunto, ela fica quieta lá no teletrabalho e não precisa se preocupar. Se o empregador dispensar, se o empregador nos perguntar, e aí, o que eu faço? Guarda que daqui a gente responde. 2, ela não é gestante. Ou ele, óbvio, não é gestante. Ele não é gestante, é uma frase que se ficar solta por aí fica feia, né? É. Mas vamos lá. A empregada não é gestante, o empregado tem outro motivo para não se vacinar. E ele diz, eu quero permanecer em teletrabalho, porque eu não vacinei, eu não posso vacinar. E o empregador diz, não, você não pode permanecer em teletrabalho. Carol, eu entendo que o empregador tem direito de exigir a presença dele. Eu entendo que o empregador tem direito de exigir a presença dele. Só que o empregador vai ter que tomar todas as cautelas necessárias, para prevenir que aquele empregado não esteja exposto ou esteja exposto o mínimo possível, né? Porque a não exposição numa pandemia a gente poderia até dizer que é impossível, mas que tome todas as medidas, que tenha as máscaras adequadas, que o empregador promova a substituição das máscaras. Aí eu remeto vocês lá para aquela parte, para aquela fase em que a gente discutiu o número de máscaras que o empregador tinha que fornecer. Lembram-se? Relembro. É obrigação do empregador fornecer a máscara e vai trocar ela de 3 em 3 horas e assim por diante. Então, o empregador pode convocar o empregado, vai substituir as máscaras, vai ter o distanciamento necessário, a higienização do local. Tudo que o empregador já tem que fazer, um triplo de cuidado. Então, ele pode. Mas aí o empregado fala,
Então, mas eu absolutamente não estou inseguro, não quero voltar, não tem jeito, não vou. E aí? O que pode ser feito? Ó, ou notifica o empregador dessa condição, inclusive imputando a ele uma responsabilidade caso ele contraia a Covid-19, inclusive no trajeto, porque aí é uma situação diferente. Olha, eu não estou saindo de casa, eu não estou imunizado, eu não posso me imunizar, eu quero ficar em teletrabalho, você está me exigindo e eu vou de ônibus. Então, eu estou te notificando que se eu contrair a Covid, existe uma responsabilidade objetiva de você. Você notifica. Essa notificação muitas vezes surte um resultado, que a empresa vai parar e falar, opa, deixa eu tomar cuidado com isso aqui, tá? Lembrando que o que a gente está falando aqui é papo advogado-cliente, hein, gente? Papo advogado-cliente. Não resolvi, notifiquei, o empregador falou, olha, o problema é seu, vem, eu tomo conta de tudo e eu tomo as responsabilidades. Para mim, a pandemia acabou e seja lá o que for que o empregador vai falar, né? Aí você tem a seguinte alternativa. Ou o empregado não vai e faz o teletrabalho, o empregado vai ser dispensado, e aí você vai discutir essa dispensa depois na justiça. É uma estratégia. Outra, rescisão indireta. Você vai discutir numa rescisão indireta se efetivamente aquela situação gera e expõe o empregado a um risco ou um mal considerável, como diz a legislação. Mas há um risco de exposição considerável. Então, essas são as opções que eu vejo para o advogado que está orientando o empregado que não pode se vacinar e quer permanecer em teletrabalho. Presta atenção, gente, não pode. Porque o que não quer, normalmente ele não quer permanecer em teletrabalho. É raro, pode até ter. Mas normalmente quem não quer falar, não adianta, não resolve, eu vou. É um outro perfil. Mas, se ele não quiser vacinar e quiser permanecer em teletrabalho, aí eu tenho uma posição um pouco mais dura, dizendo que, já que ele não quer sem motivo, aí ele não tem direito de exigir o teletrabalho. Aí ele tem que ir trabalhar e a conversa é outra. E ao empregador? O que fazer? Bem, ó, quando o empregador ele está nessa situação, o empregado está exigindo ficar em casa e etc., aí eu vou separar de novo. Se for gestante, Carol, eu acho um absurdo dizer que essa gestante não tem que ser afastada pelo INSS caso o teletrabalho seja incompatível. Se o teletrabalho for incompatível, eu entendo que a gestante tem que ser afastada pelo INSS, aplicação analógica lá do dispositivo da CLT que fala do afastamento quando da insalubridade, tá certo? Mas tem que judicializar, hein? Eu ia falar, mas aí o problema é, você precisa buscar a guarita judicial. A grande questão é, quem vai buscar essa guarita judicial? O empregado ou o empregador? Porque o empregado, ele não tem efetivamente meios, seria o lógico, né? O empregado buscar esse direito ao afastamento. Uhum. Mas quando ele fala que o empregador tem que pagar, o empregado não tem legitimidade para essa demanda. Então, o empregador que tem que fazê-lo. Se o empregador for fazer, ele já faz requerendo e já faz um pedido alternativo, Carol, de receber de volta os valores, caso ele tenha sustentado o empregado nesse período. Então, é por aí. Agora, a empregada não está gestante. Né? E é um outro motivo, é um motivo que ela tem uma comorbidade, está exigindo e recebe lá essa informação. Inclusive, recebe aquela notificação. O que eu entendo é que o empregador tem, de fato, direito de exigir que o empregado ele vá trabalhar. Mas aí é a velha advertência que eu faço. Cuidado, que o risco de uma responsabilidade civil se acontecer alguma coisa é muito maior. Alguém falou aqui sobre uma convenção coletiva e um negociado prevaleceu legislado na questão administrativa. Eu não sei se eles estão falando sobre ir ao trabalho, ou eu não sei se eles estão falando sobre o INSS. Mas eu vou responder as duas coisas, porque eu acho que é o momento certo e é pertinente a gente falar disso. Gente, sobre o INSS, esquece. Porque não existe negociado entre dois particulares para alcançar o INSS. Né? Então, esse negócio de negociado sobre legislado para gerar benefício previdenciário não existe. Se fosse assim, a gente podia fazer uma convenção coletiva que eu vou me aposentar aos 41 anos de idade
e receber do INSS esses 41 anos de idade. Dois, uma negociação coletiva para dizer que a grávida ela vai poder trabalhar presencialmente contra a legislação. Poderia? Bem, aí é bem mais complexo. A gente tem a questão de saúde e segurança do trabalho que não pode ser negociado. Então, aparentemente, não pode. Mas sabe o que eu fiz num caso concreto, Carol? A empregada não queria e não queria de verdade. Ela era comissionista, ficar afastada, e ela notificou o empregador que ela queria ficar afastada, inclusive dizendo que ia efetivamente trazer e ela tinha direito de receber. Nós fizemos uma homologação de acordo extrajudicial. Ah, ótimo. Fizemos uma homologação de acordo extrajudicial. Peraí. O seu som caiu um pouquinho. Não ficou sem som, não. Só a Patrícia Abrão está falando aqui, doutora Patrícia, tudo bem? Que o TRF tem decisão considerando o empregador parte ilegítima. O problema é esse, Patrícia. Não, a situação também tem muito. O STJ ainda não falou, porque essa ação que o empregador vai ingressar para poder se creditar do que está pagando para a grávida afastada é uma ação de competência da Justiça Federal. E ainda não chegou no STF, no STJ nem no STF. Então, assim, nos regionais dá para ver de tudo, né, Rafael? Eu tenho ações que a gente tem conseguido. A primeira instância, então, variando demais. Diz o seguinte, gente, quando terminar a live, a Carol vai postar lá no perfil dela, @CarolTupi, a Carol vai postar lá no perfil dela, número de processo em que o empregador obteve uma decisão judicial favorável para esse caso da grávida. Então, gente, já digita aí, Carol Tupi, corre lá no perfil da Carol depois da live, que ela vai poder efetivamente fazê-lo. O povo está falando para você repetir a coisa do acordo extrajudicial. Você homologou o acordo. O que eu fiz? A grávida queria trabalhar, não queria aquela história. Inclusive, ela alegou que ela ficar em casa, em teletrabalho, gerava uma ansiedade e podia desenvolver um quadro até de depressão e etc. Ela sempre trabalhou muito. O marido dela trabalha o dia inteiro. Ela efetivamente morava sozinha, né? E tal. Morava sozinha, desculpa. Ficava sozinha enquanto o marido estava trabalhando em casa e aquilo gerava uma ansiedade grande nela. A gente fez uma homologação de acordo extrajudicial, em que a gente justificou e falou, eu quero trabalhar e etc. E o empregador se comprometeu a tomar todas as medidas e o juiz homologou. E ficou por isso mesmo. Aí tudo Carol, bom. Você está 100% de segurança. Vamos para o segundo ponto agora? Vamos lá. Segundo ponto. Você tem uma empresa e tem lá 2 empregados. Falam, eu não vou vacinar. Aí, gente, não interessa o motivo, tá? Não vamos ideologizar a coisa, não. Ele não vai vacinar porque a religião não permite, ele não vai vacinar porque acha que tem chip na vacina, ele não vai vacinar porque ele entende que ele já está imunizado em decorrência de ter a Covid. Agora, desde que não seja motivo de saúde para ele não vacinar, a pergunta o empregador vira para você e fala, Carol, o que eu faço? Estou com 2 empregados aqui que não querem vacinar. O que eu faço? Diga aí, Carol. Então, bom, antes da portaria, o que eu estava instruindo o cliente empresa era o seguinte, que valeria a pena fazer um regulamento de empresa, um aviso institucional, no sentido de que a retomada das atividades presenciais, elas seriam monitoradas pelo empregador e dentro das medidas de segurança, da máscara, do distanciamento, do álcool gel, não sei o quê, seria exigido comprovante de vacinação. Que quem resistisse de forma injustificada
estaria sujeito às penalidades, à aplicação do poder punitivo do empregador e, assim, à demissão por justa causa. E aí, assim que o empregado aparecesse com essa, né, fosse convocado para a atividade presencial, falasse, bom, eu não tomei a vacina. A recomendação seria, olha, eu te dou um prazo de, sei lá, 5 dias, 10 dias para você resolver isso, e em sendo perpetuada essa recalcitrância, eu estava entendendo que seria possível a demissão por justa causa, sim, desde que houvesse esse prévio aviso, né, dentro do, como é que é o nome? Da decisão do STF, aquela decisão, né, gente? Cadê o número da decisão? Isso eu anotei aqui. A ADI 6586, nessa ADI 6586, vamos lembrar que o STF falou que a vacinação ela não pode ser é, obrigatória, a gente não pode enfiar a agulha no sujeito à força, mas que seriam legítimas essas medidas indiretas de controle da vacinação. Então, desde que a vacinação fosse inserida no calendário nacional de vacinação, né, ofertada gratuitamente, com base científica, seria possível, sim, a gente restringir o acesso de pessoas não vacinadas a espaços públicos, dentro da ideia, né, de que o interesse público iria prevalecer sobre o interesse privado dentro de um cenário de pandemia. Então, no meu modo de ver, estava clara a possibilidade de aplicação de justa causa, apesar de ter resistência de alguns doutrinadores, mas eu achava que havendo Nós falamos sobre isso em live aqui. isso, havendo um cumprimento desse fluxograma, me parecia bastante razoável a aplicação da justa causa. Agora, quando vem essa medida provisória, essa portaria, o proibindo, e aí realmente, eu abri aqui, Rafael, então o Fabiano falou, essa observação do Fabiano faz todo sentido, porque o parágrafo 2º do artigo 1º, ele vem redigido assim, considera-se prática discriminatória a obrigatoriedade de certificado de vacinação em processos seletivos de admissão de trabalhadores. Então, em processo seletivo, exigir o comprovante será discriminatório. Assim como... Esse assunto está encerrado. Oi? Porque a gente debatia muito, né? E apesar de não ser lei, nesse caso eu acho que a portaria está cumprindo o papel dela, de falar do processo seletivo, e ele diz que é discriminatório exigir, então parece que tudo bem, não pode exigir. Isso. E aí continua. Aí, assim como, então, outro exemplo da prática discriminatória. A demissão por justa causa de empregado em razão da não apresentação de certificados de vacinação. Exatamente contra o que eu acabei de falar. E aí não fala da dispensa, de fato, sem justa causa, daquele que não apresentar o comprovante de vacinação. Olha que curioso. Dispensar por justa causa é discriminatório. Dispensar sem justa causa não o é. Nos termos da interpretação da portaria. Aí eu junto isso... Carol, não acredito que nós vamos falar isso. Junto isso com aquela nota do MPT que diz que o empregador pode exigir efetivamente a vacina, e chego no arcabouço de que eu vou poder dispensar sem justa causa quem não quiser vacinar. Exato. Essa é a conclusão geral. Eu posso dispensar sem justa causa por motivo de não vacinação. O que eu não posso fazer, numa interpretação aqui da portaria, porque o fato novo aqui é a portaria, gente. O restante a gente já fundamentou tudo lá para trás. A gente defendia até dispensa por justa causa. Mas, com o fato novo da portaria, se eu fizer dispensa por justa causa, eu estarei sendo discriminatório. O que me parece que foi o objetivo? E vamos presumir que quem fez a portaria o fez. E aí a gente para de achar que ela é tão absurda assim. O fez de forma muito consciente.
Primeiro, é política pública de incentivo à vacinação. Estou estimulando. Crie mecanismos. Faça. Vacinem-se. Segundo, algumas pessoas, por motivo ideológico ou por motivo sei lá, de não acreditar que a vacina, não interessa. Elas vão se recusar a se vacinar. Mandar embora por justa causa essas pessoas, porque elas têm uma crença de que a vacina não é adequada, seria discriminatório. Qual que é o objetivo aqui? Não permitir que quem não queira se vacinar tenha um prejuízo tão grande a ponto de perder o emprego, ficar sem o FGTS e ficar sem seguro-desemprego. É como uma proteção de reserva íntima, uma proteção à reserva moral, uma proteção à intimidade. Passa a ter sentido. Então, nesse momento, a partir da portaria, a minha orientação mudou para os empregadores. A minha orientação mudou. Eu continuo dizendo que a gente pode efetivamente realizar a rescisão do contrato de trabalho sem justa causa de quem não quiser vacinar. Mas eu não trago mais a possibilidade da justa causa, como eu sempre trouxe e fizemos em ambiente hospitalar. Nós fizemos rescisão por justa causa, nós clientes, né, efetivamente, por justa causa, em razão de pessoas que trabalhavam em ambiente hospitalar e se recusavam a vacinar. E lembrando que isso foi já abençoado pelo TRT da segunda região, já em segundo grau, né? Perfeito, eu estou lá no primeiro grau ainda. Só que agora eu mudo essa minha orientação e falo, gente, como tem a portaria dizendo que é por justa causa não pode, faz sem justa causa, não vamos fazer por justa causa. Porque o motivo da justa causa é pedagógico, né? Agora, vamos fazer uma ressalva aqui, gente. Eu não estou dizendo que prevalece a portaria em eventual judicialização. Não preciso dizer isso, né? Portaria não é ato normativo, não é vinculativo. Isso vai ser discutido em juízo e o juízo pode tranquilamente afastar a portaria porque ela extrapolou o seu poder normativo completamente. Anotem aí, parece que já são 3 ações no STF sobre a portaria. Eu tenho uma aqui que é a DPF 989. Foi ajuizada, eu acho que foi a primeira. Isso. E aí, para vocês acompanharem. E o que o Rafael falou do. No dia que você for sustentar oralmente no STF a próxima vez, eu queria fazer um pedido. Agora, a legislação de publicidade na advocacia permite. Pega o perfil seu e abre ao vivo sua sustentação oral, sua próxima sustentação oral do STF para a gente acompanhar. Você sustenta lá no computador e deixa o celular no Instagram fazendo uma live lá da sua sustentação. Todo mundo é ansioso para assistir a Carol sustentando no STF. O delegado sempre faz isso, né? Quando ele... eu esqueço, às vezes quando eu estou em evento com ele, eu lembro de fazer. Porque ele sempre faz isso, mas é verdade. Tem que fazer mais esse tipo de coisa. Mas quando são intervenções pequenas, né, de 10 minutos, 15 minutos. Agora, deixa eu te falar. O que vocês falam, o pessoal também perguntou aqui. A nota técnica do MPT, se vocês abrirem o site do MPT, já vem nas notícias coronavírus lá, é nota técnica do grupo de trabalho da Covid-19. Aí eu abri aqui, por exemplo, tem trechos muito interessantes. Vejam aqui o artigo 1º, olha só o inciso 8º, tá? Sendo clinicamente justificada a recusa, a empresa deverá adotar medidas de proteção ao trabalhador, como transferência para o trabalho não presencial, se possível, na forma da legislação, de modo a não prejudicar a imunização da coletividade. Fala lá também, no inciso 5, a recusa injustificada do trabalhador em submeter-se à vacinação disponibilizada pelo empregador em programa de vacinação previsto no PCMSO, aí a gente está falando de todos, né, gente? Porque lembrando que tem norma regulamentadora falando da exigência de vacinação, isso muito antes da Covid-19, de todos os empregados, principalmente aqueles que trabalham em ambiente de saúde. Observar os pressupostos legais, como direito à informação, não sei o quê, pode caracterizar ato faltoso e possibilitar a aplicação de sanções previstas na CLT. Isso o MPT
dizendo em nota técnica, realmente, quem diria, gente, antes da portaria. Né? Então, o que o Rafael está falando é uma combinação desses dois, enfim, desses dois indicativos normativos, digamos assim. Não são legislações capazes, né, de instituir direitos e criar obrigações. Muito tem se falado até da inconstitucionalidade formal. Mas sem enfrentar uma reclamação trabalhista dizendo que a nota técnica do MPT está do lado do empregador, falou, eu segui, a função do MPT é lindo. Mas essas notas técnicas da Covid-19, elas não são numeradas, né, Rafael? Você pega direto no campo lá do site, do MPT institucional, o grupo de trabalho da Covid-19. Geralmente são assinadas pelo procurador Ronaldo Lima, né, que falava muito sobre sindicatos, professor da USP. Então, vale a pena dar uma olhadinha nisso. Mas o que, Rafa? Não, eu acho que o objetivo da live de hoje era essa. Gente, no final a Carol vai postar no stories dela depois o número de algum processo que o empregador tenha conseguido a decisão na Justiça Federal para conseguir afastar a grávida pelo INSS, já que ela tem que ficar em teletrabalho em decorrência da Covid-19. Acho que vale a pena judicializar. O @CarolTupi. Vai lá que ela vai postar. Tá certo? Esse cara não vale nada. Aqui, mas de qualquer jeito, você sabe o que pega desse negócio da grávida, o que tem me chegado muito, Rafael? Empregador doméstico. Empregador doméstico é sinistro, porque realmente, né, você babar, então, assim, a sua babá grávida. Como é que vai botar em teletrabalho, né? E a legislação não permite demitir. Então, assim, para o empregador doméstico fica puxado. Eu fiz, assim, para alguns amigos, né, essa ação na Justiça Federal, tentando, porque, enfim, a pessoa não tem dinheiro para pagar a babá que vai ficar afastada, contratar uma outra babá, mas ainda não obtive resultado nenhum, nem positivo nem negativo, mas eu ajuizei para um pessoal amigo assim que pediu, mas realmente é uma situação difícil. Eu acho que essa questão da grávida deve estar com os dias contados, né? Apesar de não tem notícia de ter ação constitucional em relação à lei do afastamento da grávida. Você sabe se tem? Eu acho que não tem, não. Senão teria. Era estado de emergência, eu acho, enquanto durar a pandemia, era uma coisa assim. Eu acho que não vai ter. Mas, enfim, para o empregador doméstico é complicado. Vamos encerrar. Obrigado. Foi ótima a nossa live de hoje. Super divertida, como sempre. Você é nota 1000. Tô morrendo de ciúmes do Fabiano, que te abraçou, mas avante. Mas o nosso dia chegará. Beijo grande. Bom final de semana, pessoal. Até mais. Tchau.